Excelentíssimo acadêmico Lélio Bentes Correia, demais acadêmicos da mesa e professores, Hélio Zilberstein, José Afonso Alegrave Neto, meus caríssimos membros dessa distinta plateia, é uma satisfação muito grande, mais uma vez, poder atender um convite tão gentil da academia, em nome de seu presidente acadêmico e professor, advogado Nelson Manriche. O tema que me foi conferido, que é o acordo coletivo específico, eu tenho uma certa participação nessa matéria, porque ele decorre de digamos, entre aspas, uma encomenda que me foi feita inicialmente pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e ele veio num contexto histórico, mais ou menos o seguinte. O pessoal do sindicato me procurou e falou: olha, Esqueira, como a reforma sindical não funcionou, e a ideia era tentar fazer a reforma sindical de maneira tal que pudesse conferir um grau de legitimidade inédito aos sindicatos brasileiros, e como isso não rodou, não funcionou, não deu certo, saiu da pauta, perdeu a atualidade e tudo mais, enfim, perdeu o atrativo, nós estamos preocupados porque a vida toda nós somos acusados de que nós queríamos impor um determinado tipo de padrão de conduta coletiva ao Brasil como um todo. E o que mais nós ouvimos durante todo esse tempo é que o Brasil não é o ABC. Com o que a gente concorda, não tem nenhum problema. Realmente, o Brasil é um país muito distinto, muito diferente, muito heterogêneo. Agora, o que está acontecendo é que o Brasil não é o ABC, mas o Brasil também não deixa o ABC ser o ABC. Então, já que não quer fazer reforma, a gente imaginava que o caminho correto seria fazer uma ampla reforma sindical, estabelecer níveis de negociação coletiva, melhorar o padrão normativo de modo que pudesse ter, digamos assim, uma linguagem mais de informática, mas um padrão mais amigável da legislação trabalhista com o padrão de negociação coletiva. Isso não foi possível. Só que nós temos uma prática efetiva de negociação que está fazendo mais de 30 anos e que nós temos um padrão absolutamente diferenciado do resto do Brasil. E quando nós tabulamos as nossas negociações, e quando questionado na Justiça do Trabalho, invariavelmente a Justiça do Trabalho nega a validade daquilo que a gente tem. E nós ficamos muito assustados, porque o último acordo que nós fizemos, que foi um acordo que envolveu, foi verdadeiramente um acordo coletivo internacional, que envolveu o comitê gestor, mais do que o comitê gestor, envolveu o Conselho de Administração de Wolfsburg, na Alemanha, na Volkswagen, e nós quase perdemos no judiciário a validade desse acordo. E isso nos deixa muito assustados, porque o acordo que estava em discussão é um acordo que tinha mais de 300 cláusulas, quase 1.000 páginas, é um negócio que envolvia, inclusive, o redimensionamento do processo produtivo como um todo. Para que se tenha uma ideia, antes daquele acordo, a Volkswagen do Brasil, em São Bernardo, estava condenada a ser fechada, era das piores fábricas. E, em função do acordo, hoje, a planta de São Bernardo é a mais produtiva do grupo naquele setor que trabalha. Ou seja, não foi só um parcelamento de PLR, foi um conjunto muito mais amplo de tratativas produtivas, trabalhistas, e que nós corremos o risco de ver isso escorrer pelas mãos, inclusive perder o time do processo produtivo como um todo que estava sendo negociado, que é uma coisa que é inimaginável para a grande maioria dos sindicatos brasileiros, que é discutir no cerne do processo produtivo. Nós corremos o risco de ver isso aí correr por água abaixo, porque não pode se parcelar o PLR, porque isso aí vai criar um precedente. Foi esse o grande debate. Então, todas as grandes questões trabalhistas de vulto que envolvem efetivamente negociações amplas de cadeia produtiva, de amarrações mais complexas, elas têm uma limitação, quando examinadas à lógica do ordenamento jurídico trabalhista específico de um processo trabalhista, elas têm uma limitação muito forte.
E aí você corre o risco efetivo de comprometer o padrão da negociação. E aí nós ficamos naquele velho dilema. Por que não amplia a negociação? Por isso que, na reforma, quando nós trabalhávamos com a questão de nível de negociação e de negociação nacional aberta, é uma regra elementar. Você tem que ampliar a possibilidade de níveis de negociação para que você possa, efetivamente, entrar no detalhamento. Se você vai de um nível de negociação que já parte do local municipal, quase, da base territorial, que, quando muito, são 2 municípios, é intermunicipal, fica muito difícil você encontrar espaço para negociação. Daí você tem que ficar mesmo no gabarito, que é esse aí que a gente tem, que é tabelado, tal, qualquer um faz, e não precisa de ninguém. Na verdade, anda sozinho, né? Porque o próprio judiciário anda, e aí a coisa funciona. Então, esse foi o pano de fundo da conversa, né? E aí nós fizemos o quê? Realmente eu concordo com vocês, é preciso criar, já que todo mundo fala que vocês são diferentes, então trate como diferente, isso o direito permite, né? O direito exige igualdade de tratamento em condições iguais. Agora, ele estabelece que é possível, né, em função das circunstâncias diferenciadas, desde que isso não fira o princípio fundamental do ordenamento estrutural como um todo, é possível você fazer isso. E foi nesse sentido que nós pensamos, e pensamos no sentido oposto, né? Eu que fui o coordenador da reforma sindical, posso dizer, sem nenhum tipo de brincadeira, mas o fato é que nunca antes na história desse país teve um projeto de lei, anteprojeto de lei sindical tão grande, né? Um projeto que envolvia amplos setores das relações coletivas, quer dizer, e aquilo foi um trauma, porque as partes concordam em tese, todo mundo concorda com determinadas coisas, quando você vai transformar aquela concordância genérica em princípio normativo, vira uma confusão. Então, foi um processo que eu não desejo para o meu pior adversário, porque eu não tenho inimigo, né? Eu não desejo isso para o cara mais renhido em oposição a mim, que é fazer aquela costura toda de amarração. Mas, enfim, aquilo dá um certo rescaldo. E o que a gente pensou? Vamos fazer uma coisa que seja o oposto, o mais simples possível, sem inovação de conceitos, sem grandes modificações, para não alterar muita coisa e aproveitar a figura jurídica da CLT. E aí veio a ideia do contrato, o acordo coletivo com propósito específico. Primeiro, porque acopla a ideia do propósito específico das outras da sociedade, né, que o ordenamento jurídico é um tema atual, que as pessoas já estão acostumadas a entender do ponto de vista da ótica do negócio, que a sociedade por fim específico é aquela que você pode constituir para uma determinada atividade bem específica, né, sem ser redundante. Então, portanto, aproveita o qualificativo, que é um qualificativo que mostra que é diferente, mas não muda a figura. Não fica falando que é contrato, porque não, é acordo coletivo. Só que um acordo coletivo é uma outra espécie de acordo coletivo. Então, você tem o genérico, você tem lá o acordo coletivo por empresa, que é aquele quando as partes se negam a negociar, e você cria o acordo coletivo. Nós estamos com um problema de horário aqui, porque o meu cronômetro está atrasado. Tá. Enfim, um acordo que tem essa finalidade. E o que significa, em rapidíssimas palavras? É o seguinte: que determinado tipo de padrão de negociação coletiva, quem tem determinada certificação, ou seja, histórico de relações sindicais inegável, sem histórico de conflitualidade, ou seja, você não tem brigas que você desconstitui sindicato, que você manda dirigente sindical embora. A empresa tem uma relação, digamos, historicamente consistente nas relações sindicais. Os sindicatos têm um nível de representatividade na empresa mínimo, né, que é de 60%. Né? As deliberações têm que obedecer a um quórum qualificado, né, e, em determinados casos, dependendo da natureza, escrutínio secreto. Você reveste o processo e os atores de determinada... Ou seja, os atores têm que ter determinada certificação. Sem essa certificação, e, na verdade, vou ser sincero, cabe aí o Sindicato Metalúrgico do ABC e mais 2 ou 3, não cabe mais. Você vai dizer, não, é por encomenda? Mas, enfim, mas é para fazer o debate. Né? Porque se não pode o genérico, o que pode, então? Então, vamos morrer abraçado com esse modelo? Então, tá bom. Mas esse também eu confesso para vocês
que, da minha parte, é a última tentativa. Aliás, não é nem a última, eu já entreguei. Eu acho que não dá mais para fazer uma reforma ampla. Então, essa é a última tentativa de fazer uma coisa. Quer mudar? Tem espaço? Então, quem pode mudar? E qualifica de maneira tal que você, juridicamente, não tem nenhum tipo de comprometimento. E faz com que as deliberações sejam lastreadas por um nível de legitimidade forte dos sindicatos e que eles sejam, os processos de deliberação sejam o máximo possível de públicos. Tudo para dizer o quê? Para dizer que, em determinadas circunstâncias, o sindicato pode negociar. E isso está acima da lei? Não está acima da lei. A única coisa que está é que o processo de fiscalização, e isso é um processo caro para o Ministério do Trabalho, eu sei disso, mas é para estabelecer a polêmica mesmo, é que o auto de infração eventual tem que ser submetido à autoridade superior e vai obedecer o princípio do contraditório. É só isso. É só garantir o princípio do contraditório na lavratura da fiscalização para assegurar que as partes tenham o espaço mínimo necessário para explicar por que e que circunstâncias e que determinantes levaram elas a fazer esse tipo de ajuste. Então, é esse o objetivo muito claro desta proposta de acordo coletivo com finalidades, com propósito específico, né? E, de uma certa maneira, também é um cavalinho de Troia para uma discussão sobre o padrão de negociação do Brasil. Quer dizer, é para mostrar também o seguinte, olha, veja como o modelo é maluco, né? Reforma sindical ampla não dá. Aí você, no meio do caminho, você faz a reforma do judiciário e faz lá aquela negociação mediante comum acordo, que também a gente sabe como é que está funcionando. Bom, então vamos tentar o mínimo minimorum, né? Também não dá. Então, quer dizer, dá o quê? O que nós temos que fazer para melhorar esse padrão inegável, inegavelmente comprometido das relações coletivas de trabalho no Brasil? E vocês estão observando agora, nós estamos, olhando rapidamente para 10, 15 anos de história, nós passamos por todos os matizes políticos e ideológicos pós-ditadura. O país enfrentou um governo mais neoliberal, mais intervencionista, menos intervencionista. O padrão é o mesmo, mas se você pegar a fórmula aí que o professor Aires Ubersay provavelmente sabe muito melhor que eu, mas se você pegar a fórmula de relações de Industrial Relations, lá, de análise de Industrial Relations do Don Dunlop, você vai ver que é o seguinte, mudou o perfil de governo, muda o padrão da intensidade da relação trabalhista. Então, o governo mais liberal é um governo que as negociações coletivas caem mais e vale mais o intervencionismo e o protagonismo da empresa. Um governo mais intervencionista, você vê que, nos últimos 10 anos ou 7 anos, um grande agrupamento salarial por conta de negociação coletiva. Enfim, agora, isso é sazonalidade. O que nós precisamos entender é se o padrão normativo que nós temos, que reveste um padrão, no fundo, de diálogo social, é suficiente. E aqui, na verdade, usando o tempo que me cabe, me encerrando, já partindo para encerrar, é mais ou menos o seguinte, é um recado, assim, político, é um chamamento ao debate, não tem nenhuma ideia mirabolante de achar que está com a verdade nas mãos, mas é mais ou menos o seguinte, olha, tudo bem, impediram que determinados padrões que eram mais avançados da realidade brasileira fossem, digamos assim, o paradigma das relações. O paradigma é diferente do que modelo, né? Pois bem, impediram que isso desse, agora também tem que deixar que as realidades mais dinâmicas tenham a possibilidade de se manifestar. Mais ou menos como aquela coisa do Noel Rosa, que a vila não quer abafar ninguém, mas também só quer mostrar que faz samba também. Muito obrigado. 1 minuto antes. Muito obrigado.